Libardi, das causas justas. Presidente, uma honra retornar a essa tribuna. Meus cumprimentos aos meus colegas. Algumas coisas não mudaram. A presença do plenário segue muito parecida com aquela que deixamos ainda no mês de junho. Ao senhor e à senhora que nos acompanhará posteriormente de casa, meus cumprimentos também. Vou seguir no tema da energia e do investimento energético. Eu escrevi, vereador Lucas, algumas publicações em revistas nacionais acerca de investimento em transição energética. Queria fazer um agradecimento especial ao procurador do município, minha amiga Bárbara Arruda, que era uma das grandes pesquisadoras e publicou comigo, até mesmo na revista sobre direito ambiental nacional, uma das mais reconhecidas, vereador Cristiano, do Brasil. E eu queria trazer dados dos estudos que nós apresentamos à época sobre investimento em setor energético e capacidade hidrológica do Brasil. Primeira questão. O maior investimento, vereador Andressa, feito em soberania nacional, em transição energética, foi feita pelo presidente Lula, que construiu Santo Antônio, Giraú, iniciou e licenciou Belo Monte e fez a hidrelétrica de Estreito. Gastou 90 bilhões de reais, vereador Lucas, para fazer a hidrelétrica. Posteriormente, presidenta Dilma Rousseff, 70 bilhões. Construiu Belo Monte, que é a segunda maior usina hidrelétrica que nós temos. Fez ainda pequenas ampliações em outras usinas, como Teles Pires, que são locais que hoje abastecem significativamente o norte do Brasil, que anteriormente tinha dificuldades. E não preciso falar para vocês o que nós vivemos em Macapá, vereador Lucas, há 4 anos atrás. Não preciso falar aqui, vereador Cristiano. Não preciso falar, vereador Andressa. Nós vivemos uma capital do Brasil que ficou 1 mês sem luz. Posteriormente, nós tivemos o governo Michel Temer, que investiu 10 bilhões. Sabe quanto o governo Bolsonaro investiu em desenvolvimento hídrico do Brasil? 5 bilhões. Agora nós vamos pegar os aumentos acima da inflação da luz. Fernando Henrique Cardoso privatizou uma parcela significativa das transmissões do Brasil e a luz aumentou 170% a mais do que IPCA. 8 anos de governo. O governo Lula, a luz aumentou 40% a mais do que IPCA em 4 anos. Em 8 anos, perdão. O que é inadmissível, é verdade. Eu acho que a luz tem que reduzir para ter investimento na indústria nacional. Esse é o meu pensamento. Eu comungo dos colegas aqui, não preciso ser de esquerda, de direita, todo mundo aqui sabe que eu sou um desenvolvimentista. O governo Bolsonaro aumentou 36% em 2 meses, acima do IPCA. Esses são os dados. E apresentando os dados, sabe o que eu tenho para falar com os colegas que falaram antes que eu aqui? Que nós precisamos, vereador Capitão Ramon, defender o desenvolvimento do Brasil através da redução do custo de energia. Seria delírio da minha parte vir aqui defender que a luz pode aumentar, vereador Lucas. Agora, de toda forma, eu não preciso falar para vocês quanto tempo demorou o licenciamento ambiental de Belo Monte. E quem estava lá combatendo o desenvolvimento ambiental de Belo Monte não era a Marina Silva. Quem estava combatendo o licenciamento ambiental de Belo Monte era a WWF, era o Greenpeace, que estavam lá abraçando o local que ia ser inundado. Tem uma diferença, vereador Capitão Ramon, entre simplesmente falar sobre desenvolvimento e defender o desenvolvimento. O meu partido mandou o líder da minha bancada, vereadora Daiane, para Belo Monte conversar com o povo originário, explicar por que nós ia ter que fazer uma barragem. Não foi nenhum outro partido, foi o Partido Comunista do Brasil que mandou o líder da sua bancada lá explicar por que nós tínhamos que fazer aquilo, vereador Capitão Ramon. Quando nós fomos precisar demarcar a cabeça do cachorro, que o senhor conhece melhor que eu. Quem é que foi para lá conversar com os indígenas? O senhor lembra quem que foi o deputado que foi conversar com os indígenas? Bom, foi um deputado do PCdoB também, para nós fazer as demarcações. Nós somos a favor da soberania nacional. E passar a soberania nacional necessariamente trata de desenvolvimento de soberania energética. Não adianta de ficar fazendo discurso que o preço da luz sobe e a gente defender... Não, obrigado, querido.
e nós defendermos um arroxo no orçamento que impede o investimento em desenvolvimento hidrológico. Uma parte, vereador. Vereador Jack, não preciso falar a realidade da sua cidade antes e depois do investimento numa barragem lá. Eu não preciso, vereador Lucas, contar para o senhor, que é um grande historiador, doutor, como é que era a fronteira de Foz do Iguaçu antes e depois do investimento. Agora nós temos que falar os dados, vereador Andressa. E quando teve a oportunidade de construir as barragens para reduzir o preço da energia elétrica, o presidente Bolsonaro não fez. O presidente Lula fez, a presidenta Dilma Rousseff fez. Vereador Andressa, tenha a bondade de ser à parte. Vereador Libardi, a sua fala ela é extremamente oportuna, porque às vezes a gente pega a consequência do problema, mas se nós formos olhar a raiz, como que resolve essa questão da energia? É isso que o senhor está trazendo, nós temos que investir, né, inclusive nas transições energéticas, né, outras formas de produzir a energia, né, o Brasil ele pode ser referência nisso, mas para isso precisa ter investimento estatal, investimento público, participação do Estado, porque energia é uma questão estratégica, e nós sabemos que nós só temos o que nós temos, né, as barragens, enfim, porque foi o papel de Estado. Então, de fato, não tem como nós acreditarmos que a energia pode reduzir, que a gente vai ter uma mudança nesse quadro, privatizando as nossas empresas. Vamos falar a verdade. Não vai ser vendendo o nosso patrimônio que nós vamos resolver isso. E agora nós temos um debate aqui, inclusive em relação à questão da água, né? O vereador Edson da Rosa, presidente atual do SAMAI, foi na Assembleia da UAB sábado e disse que o governo do Estado está encaminhando, sim, a privatização do SAMAI. Então, gente, vai ser privatizando que nós vamos resolver o problema? Não, não vai ser. Vai ser investindo mais e tornando, né, tratando como patrimônio aquilo que deve ser. Então, a sua fala é extremamente oportuna. Nós precisamos de desenvolvimento nacional e isso só acontece com investimento público. E para concluir, eu queria falar de um dos maiores secretários do meio ambiente que essa cidade já teve, secretário Advano Reck. Queria comentar com os colegas aqui algo que talvez poucos saibam. Acho que só o vereador Lisandro Fius era vereador à época. Vereador Lisandro Fius, o senhor lembra que a prefeitura, através do SAMAI, vereador Capitão Ramon, comprou uma usina de biodiesel para conseguir colocar, vereadora Sandra, o óleo de cozinha das pessoas e uma refinaria pequena para usar na frota do município. O SAMAI pagaria, a Secretaria do Meio Ambiente faria, e nós seríamos autossuficientes em biodiesel, vereador Capitão Ramon. O senhor imagina, isso em 2016. Um dos primeiros atos do prefeito Guerra, infelizmente, tenho certeza que o meu amigo Elisandro Fius não comunga, foi revogar essa compra, que criaria autonomia. E eu de esquerda e o senhor de direita estaríamos juntos batendo palma para isso hoje. Então essa política de desenvolvimento energético, vereadora Sandra, perpassa a minha vontade de Vossa Excelência, porque discordamos na questão econômica. Mas aqui é uma questão de defender o nosso município, defender o nosso estado, defender o Brasil. E para finalizar, queria concordar com a vereadora Daiane que poucas coisas são tão ruins quanto o atendimento da RGE. Eu estive na RGE e vim a essa tribuna na outra semana. Um dia, vereadora Estela, não tinha nem senha preferencial. Me permite uma parte. E deles resolvem trocar o sistema, vereadora Lisandro Fiuza. Ficam 10 dias sem atender ninguém. O que é isso? Se eu faço isso no meu escritório, eu dou um fogo lá na frente, vereadora Estela. Eu acho que é importante nós pensarmos a realidade do atendimento que nós temos de uma empresa privada, que é a RGE, para o atendimento que nós temos e para a qualidade da água que nós temos atualmente com o SAMAI público, sendo o nosso primo rico, uma empresa, uma autarquia do município que gera renda suficiente, receita suficiente para que tenhamos políticas públicas desenvolvidas pelo SAMAI. A gente sabe a qualidade da nossa água e a gente pode olhar o exemplo aqui do Estado, que a partir do momento que houve a privatização da Corsã, a qualidade da água baixou muito. As pessoas não conseguem mais tomar a água que tomavam antes e continuam pagando o mesmo valor ou mais.
E isso que é o mais grave, sem poder ter o seu atendimento, sem poder fazer a cobrança, sem ter para quem cobrar muitas vezes, porque a responsabilidade parte a ser de qualquer um e deixa de ser puramente do município. Então isso é muito grave, muito importante sua fala. Obrigada, vereador. Muito obrigado. Contando com a tolerância do presidente Lucas, de imediato, vereador Lisandro Fiuza. Obrigado, vereador Libarte, parabenizar pela sua fala, sua preocupação, mas de um modo bem geral e objetivo. Quanto menor representatividade tivermos municipalista de investimentos próprios, menor vai ser as entregas para que a população possa ter uma cidade de mais qualidade. Infelizmente, é isso que está acontecendo em todo o Brasil. E aqui não vai ser diferente, infelizmente. As emendas parlamentares não manterem nenhuma relação com um projeto estruturante é um grande problema, o senhor tem razão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Encerrado o grande expediente, passemos ao espaço.